É um motivo de muita alegria estar aqui esta manhã com vocês, porque eu já senti a presença de Deus. Deus já fez de várias maneiras, já falou de várias maneiras, através do louvor, através das orações. Que lindo, que bonito o trabalhar de Deus, porque quando eu estava em casa, estudando, e Deus já tinha falado que ia trabalhar nos corações. Olha que tremendo e maravilhoso. Então eu preparando uma palavra, porque muitas vezes o nosso pensamento é assim, que o pregador chega, abre a palavra, e ali Deus vai revelar o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Pode ser desse jeito, mas nós precisamos estudar a palavra. Então eu estou um tempo nessa palavra, a qual estou meditando, porque está trazendo vida para o meu coração. Então Deus fala primeiro comigo, para depois transmitir à igreja. Então, os pregadores precisam da palavra de Deus para trazer vida, vida, vida. Senhor, isso aqui eu vou transmitir para a sua igreja. É isso que ela está precisando. E Deus confirma conforme o culto vai acontecendo. E uma das confirmações, eu até mostrei para o senhor Antônio, que a mensagem que eu estava preparando tem a ver com um louvor que foi cantado. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Anselmo pelo convite, pastor Felipe, missionária, todos, sem exceção. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Lucas 1, capítulo 1. Quem achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Falando para mim que ia ter um fundo. Tá chegando aí. Tá chegando. Bom, o tema desse mês é cheios do Espírito Santo, agem com autoridade, né? Amém? Amém? Glória a Deus. Quem achou aí? Lucas 1, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Pois, Lucas 1, capítulo 1, versículo 37. Diz assim. Pois, nada é impossível para Deus. Eu vou repetir de novo. Pois nada é impossível para Deus. Amém? Talvez você chegou aqui esta manhã com uma situação a qual você não está feliz, não está contente, e está falando, Senhor, eu não estou feliz por causa desta situação. E não é proibido ser verdadeiro. Porque tem muitas situações que nós não estamos felizes. Mas a Bíblia diz que nós devemos alegrar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a oliveira minta. Ainda que não haja gado no curral. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Abaixa a sua cabeça agora por um instante. Que você agora tire o pensamento de tudo que te preocupa. Preocupações no lar, no trabalho, nos deixa aflitos, confusos, abatidos, pensando em parar, desistir, por causa das situações. E o Senhor nos prepara uma manhã como essa, um sol, mesmo se não tivesse sol, estiver chovendo, é o dia que Ele preparou, para que eu e você pudéssemos estar na casa dEle, louvando o teu santo nome.
Senhor, o Senhor já falou através dos louvores. O Senhor já curou. O Senhor está falando, o Senhor está curando. O Senhor está trabalhando, porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Senhor, não tem possibilidade para ti. Nada. Talvez meus irmãos chegaram aqui com o questionamento, Senhor, até quando? Mas a resposta do Senhor para Paulo foi: a minha graça te basta. O Senhor, ele tem nos conduzido, tem nos fortalecido, tem nos ajudado com as suas destas fortes. A Bíblia vai dizer que Davi, ele fugia de Saul. Veja só. Tanto é que certa vez ele foi para a Filístia, tentando ter paz. Mas o Senhor guardou todas as vezes a vida de Davi. Todas as vezes que os inimigos de Saul quis o matar. Por isso, Deus, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações. Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo para agir com autoridade. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, eu estou um tempo parado nessa passagem. E eu já falei em outros lugares, de outras formas, da vida desses que estão nessa história. Eu falei, Senhor, que maravilha, que beleza, porque é o Senhor falando comigo, tratando o meu coração, dizendo, olha, eu estou trabalhando em minhas dificuldades, onde tudo que parece está dando errado, onde tudo que parece que perdeu-se o controle, mas Deus não perde o seu controle de situações. Ele já sabe como começou, como está no meio e como vai terminar. Ele é Deus soberano. Ele é eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Esse é o nosso Deus. Se você for abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, do versículo 5, que começa, Dr. Lucas vai explicar que no tempo de Herodes, um tempo muito difícil, vai dizer que na Judéia, um homem por nome Zacarias, sacerdote, com a sua esposa Isabel, eles moravam na montanha da Judéia. E a Bíblia vai nos dizer que esse sacerdote era da linhagem de Abias. E sua esposa Isabel, de Arão. A Bíblia vai dizer no versículo
versículo 6. Lucas 1, versículo 6. Vai dizer assim, ó, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha só. A Bíblia vai dizer, mais um pouquinho para frente, se você for ler na sua casa, que esses dois não tem outra forma de dizer, e a gente tem toda a liberdade de falar, que eles estavam velhos, com todo respeito, para ter filhos. Porque a palavra vai dizer, quer ver? Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Esse sacerdote, no mínimo, gostaria de ter um filho para prosseguir aquilo que Deus começou na vida dos sacerdotes. A mulher também gostaria de ter um filho, porque toda mulher sonha com um filho. E era um casal sem filho. Mas a palavra de Deus diz que eles obedeciam os preceitos, eram obedientes, justos aos olhos de Deus. Moravam longe da cidade, numa região montanhosa. A palavra de Deus vai dizer que esse sacerdote estava escalado para servir no templo. Uma semana. Então ele desce da região montanhosa, deixa a sua esposa, coloca a sua roupa de sacerdote e vai servir no templo. Olha só. Chegando lá, tem bastante sacerdotes, e ele vai entrar no santuário para oferecer, acender incenso. É uma coisa mais particular. Então a Bíblia vai dizer que houve um sorteio. Houve o quê? Sorteio. Para quê? Para falar assim, olha, quem está sorteado hoje para entrar num lugar a qual todos acho que devem desejar, foi Zacarias. Imagina só. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu vou caminhando para poder fazer você entender. Amém? Então fique tranquilo. Só preste atenção. Então esse Zacarias agora está ali, acendendo incenso. Mas eu entendo a cabeça daquele homem, dizendo assim, Senhor, eu já estou velho de idade. Não tenho filho. Deixei minha esposa lá na região montanhosa. Estou aqui te servindo. Mas não tenho um filho. Olha só. Versículo 25. Quem pode me acompanhar, por gentileza? O que Isabel declara. Ela diz assim, ó. Tá bem aqui, ó. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, quer dizer, uma pessoa desfavorável. Olha só.
para desfazer a minha humilhação perante o povo. Qual era a humilhação dela? Veja só, o sentimento que aquela mulher tinha. Imagina só, o seu esposo chegando em casa e ela vendo seu esposo com aquela roupa de sacerdote, servindo a Deus, justo, irrepreensível. Imagina só o coração daquele casal. Imagina só a força que ele tinha que ter para dizer para a mulher: mulher, calma. Imagina só, meu irmão. Aquilo que está difícil para os nossos olhos, para Deus não é difícil. Imagina só a concentração daquele homem que tinha que ter, porque o sacerdote do lar, a Bíblia vai dizer que nós somos sacerdote do lar, nós temos que ter boa palavra para nossas esposas, nossos filhos, para a sociedade, porque senão tentam apagar a nossa fé. Essa é a realidade. Imagina só. Olha lá vai Zacarias, o improvável. Já pensou na vizinhança? Aquela mulher que não tinha filho. Olha lá vai Isabel. Servem o Senhor e não têm filhos, moram na região montanhosa, a casa simples, humilde. Vocês estão entendendo? Amém. A Bíblia vai dizer que Zacarias estava dentro do templo e agora ele vai acender incenso. Aí a palavra de Deus diz assim, que aparece um anjo à sua direita. Quem aparece para ele? Um anjo. E esse anjo veio trazer a seguinte mensagem. Quando ele vê, ele toma um susto. Primeira coisa, o anjo fala: olha, não tenha medo. Porque se você ficar com medo aí, eu vou entregar a mensagem e você não vai prestar atenção. Vai falar que Deus ouviu a sua oração. Zacarias, não tenha medo. Deus ouviu a sua oração. E por muitas vezes, nós dobramos o joelho, estamos na casa do Senhor, falando com Deus, e aí vem aqueles pensamentos, aquelas dúvidas: Senhor, será que o Senhor está escutando? A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos encolhidas, para que possa abençoar e para que não ouvir. E por muitas vezes parece que o nosso clamor não está subindo do teto. Não está chegando a lugar nenhum. E aí o coração vai esfriando. Mas nós precisamos ter uma certeza de que o nosso Deus está escutando tudo. Tudo, tudo. Tanto é que em Números 12, Arão e Miriam começam a falar de Moisés. Deus fala: eu ouvi o que vocês falaram do meu servo. Chamaram eles para um particular, conversaram, Miriam ficou leprosa, enfim, ficou fora da tenda. Quer dizer, Deus escuta tudo. Ele vê tudo, ele que fez os nossos olhos. Então ele sabe para que serve. Um relojoeiro
se ele desmonta o relógio todo. O mecânico, ele consegue montar de volta o carro ou o relógio. Ele sabe como fazer. O Senhor, ele nos conhece por dentro. Ele sabe até onde podemos ir. Por isso que o Senhor faz dessa maneira. Traz um culto como esse, nos traz num culto como esse para poder falar ao seu coração através da palavra, através do louvor, do que ele já fez nesta manhã, está fazendo. Para que você possa ter mais energia, fé, para que você possa caminhar. Vamos para a palavra. Vocês estão curiosos, então? Aí o que acontece? Passou tanto tempo. As pessoas falaram tanto. De Zacarias agora ele duvida. E o anjo fala assim: ei, vocês sabem de onde eu vim? Eu sou mensageiro de Deus. Presta atenção, rapaz. E você duvidou. Porque você duvidou. Você vai ficar mudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Frisar algo. Não duvide. Não duvide. Creia que o Deus do impossível, para ele, nada é impossível. Porque a dúvida vai chegando nos nossos corações, e quando Deus revela através de sonho, através de profeta, do que ele quer revelar, a dúvida chega no nosso coração e é capaz de não acontecer, ou enfim, eu não consigo clamar por causa da dúvida. Tem várias pessoas na igreja não conseguindo orar, não conseguindo clamar por causa da dúvida. Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? A prova está aqui. Zacarias ficou mudo. A palavra de Deus vai dizer que quando Zacarias está lá dentro, tem um povo lá fora, do lado de fora, orando. E vendo que ele está demorando. Por que ele está demorando? Peraí, aconteceu alguma coisa, porque quem entrou lá foi o improvável. Olha lá, vai ver que morreu, estava em pecado. É dessa maneira que o mundo nos vê. Se as coisas não estão acontecendo como era para acontecer, olha lá, a oração dele não é respondida porque está em pecado. Que Deus é esse? Vocês estão entendendo como o mundo tenta apagar a nossa fé? Mas a Bíblia diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cheios do Espírito Santo. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele permanece na presença de Deus, mesmo quando está fora do nosso controle, mesmo que a situação está ao contrário, mesmo que tudo que pareça, Senhor, aonde vai dar isso? Olha só, crentes cheios do Espírito Santo devem agir com autoridade. Imagino que essa Isabel devia ser uma mulher de autoridade. Zacarias de autoridade. A Bíblia vai dizer que Eucana tem duas mulheres, Ana e Penina. O que acontece? Penina zombava de Ana porque ela não tinha filho.
decidiu, Ana agora, ir no templo e falar com o próprio Deus, o Deus do impossível. A Bíblia diz que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Segurado. Umas traduções está cerrado. Imagina só, se Deus fez, não tem quem desfaça. Se Deus fechou, não tem quem abra. Aí a Bíblia vai dizer que ela lá em cima, adorando a Deus, o sacerdote tem como uma mulher embriagada, mas ela cheia de autoridade. Olha como ela agiu. Não, meu Senhor. Eu não estou embriagada. Eu estou atribulada de coração. Olha só. Então que Deus conceda aquilo que a senhora veio pedir aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. O pedido é seu. A obra é de Deus. Fique à vontade, você está na presença de Deus. Ana foi para casa, se deitou com seu marido e Deus lembrou. Deus não esquece. Mas é a tradução que o homem encontrou para poder escrever a palavra de Deus. E Deus se lembrou. Imagina só Ana agora indo à feira, ao mercado, Ana passeando com aquele menino. Que é esse menino? É meu filho. Imagina só Ana grávida, barriguda. Ana, o que é isso? E a criança se mexendo. Samuel foi o melhor juiz, o melhor profeta. Zacarias, ele recebe a revelação. Zacarias, ele não crê. Tem uma dúvida. O anjo, você vai ficar mudo, ele ficou mudo. Até a criança nascer. Imagina só Zacarias saindo agora da onde ele estava e todos assustados com a fisionomia daquele homem. Ele não podia falar. Está na palavra, depois vocês vão ver. Imagina só, o improvável agora foi visitado pelo anjo do Senhor. Imagina só aquele homem chegando em casa e contando para a sua esposa Isabel. O que aconteceu? Imagina só a alegria. Depois de um certo tempo, aquele casal, já idosos, sem perspectiva, mas enfim, nós temos um Deus que nos surpreende. Nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que sabe como fazer, sabe como agir. Irmãos, eu preparei 3 tópicos. Eu não sei se eu vou ter muito tempo, mas eu vou procurar falar para vocês. Primeiro, o crente cheio do Espírito Santo age com autoridade ao servir. Lucas 1:38. Olha só. Está aqui, ó. Respondeu Maria: sou serva. O Senhor. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Estamos falando de 2 situações. A vida de Zacarias e Isabel, sua esposa. E nesse mesmo contexto, a vida de Maria. São primas. Quando o anjo visita Isabel, visita Zacarias, esse mesmo anjo visita também Maria.
duas situações, dois milagres impossíveis. Por quê? Porque Maria não era casada ainda. Imagina só o que poderia acontecer. Maria ser apedrejada. Maria não se preocupou com a circunstância. Ela falou assim: eu sou serva do Senhor. Quem é servo é cheio do Espírito Santo e age com poder, com autoridade. Quando louvou aquele louvor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, porque eu não posso ter um coração duro. Eu preciso ter um coração contrito. Para que Deus possa me usar. Se eu fosse usado na época que eu era do mundo, com o coração todo duro, imagina só. Deus precisou trabalhar na minha vida. E ainda está trabalhando, glória a Deus. Deus ainda está trabalhando nas nossas vidas. Oh, glória! Para nos moldar do jeito que Ele quer. Servo cheio do Espírito Santo age com poder, autoridade para servir. Pergunta muitas vezes: o que você é? Sou servo. É o que basta. Maria não teve cerimônia. Uma serva pode usar o meu corpo conforme o Senhor quer. Não pensou nas impossibilidades, o que iam falar, o que ia ser feito. Ela confiou no propósito de Deus. Olha só, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Pode me usar da maneira que o Senhor quer, como uma ponte, como um farol, como uma flecha. Segundo tópico. O crente, cheio do Espírito Santo, age com autoridade mesmo sendo impossível aos olhos dos homens. Lucas 1:35. Está assim, ó. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha só. Aquilo que era impossível aos olhos do homem. Uma pessoa que não podia ter filho, como Isabel, Zacarias, como Maria, porque era uma mulher que não era casada. Mas está impossível, pastor. Eu sei. As impossibilidades acontecem nas nossas vidas. Tem coisas que nós conseguimos e podemos. Mas tem coisas também que nós não conseguimos. Aí é onde entra o agir e o poder de Deus. Então, mesmo com as impossibilidades, imagina só a Maria agora chegando para José: eu estou grávida. Imagina só, a barriga crescendo. A dúvida daquele camarada, e aquele camarada agora: o que eu vou fazer? Eu vou ajudar, não vou deixar apedrejar, porque eu amo, é uma vida. Imagina só o coração desse cidadão. Imagina também pelo lado humano. Aparece um anjo do Senhor e fala: olha, ô José, não esqueça sua cabeça, porque o negócio aí é do Pai, é do Altíssimo. Ele com poder visitou a sua futura
Fica tranquilo. Vocês vão criar, vocês vão cuidar. O Deus Altíssimo. O nome dele será Jesus. Vamos lá, vamos correr. Senão eu não sou convidado de novo. Terceiro tópico. O crente cheio do Espírito Santo age com autoridade e engrandece o Senhor. Vamos lá. Lucas 1, 46. Aqui eu vou falar para vocês o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para humildade na sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Ajudou ao servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Aí diz aqui, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Meus amados, meus irmãos, pode ser que na caminhada da sua história, você enfraqueceu. Essa é uma realidade. Quando a Bíblia diz que Deus visitou Josué, falou, seja forte e corajoso, é porque Josué falou, Senhor, Moisés teve um bom trabalho com o povo. Quem sou eu? Mas Deus falou, você foi o escolhido. Eu serei contigo. E todos os que forem contra você, ai deles. Então nessa caminhada pode ser que você desanimou, enfraqueceu. Deus conhece o nosso coração de ser humano. Mas você escolher, em vez de estar em casa, um domingo bonito, passeando, você está na casa do Senhor, entendendo que você é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, vem para a casa do Senhor, se encher mais, com poder e autoridade, buscando a revelação do alto, buscando a cura de Deus, buscando a interpretação da palavra, buscando ser ponte, ser abrigo, ser usado por Deus. Olha só que tremendo. E às vezes você pensa assim, Senhor, eu vou lá na igreja, mas eu vou cansado. Eu vou exausto. Mas você veio. Talvez você está passando por uma situação igual Isabel, igual Zacarias, de pensarem que você é um improvável. Imagina só uma pessoa que eu acho que eu tenho ainda síndrome de pensamento acelerado. Imagina só, para sentar, começar a ler, e agora a cabeça fica pensando. E aí você fala, Senhor, eu não consigo me atentar na palavra, porque eu tomo conta de pessoas, e essas pessoas são pouquinhos
problemáticas. Tudo filho da Lucy. Tudo amigo da Lucy. Foram pessoas que estavam na dependência química. Imagina só. Quando eu piso para sair de casa, para fazer algum trabalho. Pastor, meu Deus. Quero falar contigo. Eu lá venho. E não é só um, tem 2, 3, 4, 5. Eu falo, Senhor, eu pedi para ser usado como uma ponte no deserto. Como um farol. Como flecha que acerta o alvo. Eu pedi. E aí eu tenho que parar um pouco aquilo que ia fazer. E agora dar atenção para aqueles que precisam de atenção. Uma pessoa improvável na sociedade. Aí Deus escolhe agora para dar um título a qual eu amo. Pergunta qual? De pastor. Tanto é que se falar assim, olha, você a partir de hoje vai ser visto. Não tem nada contra, tá? Apóstolo. Não tem nada contra. Mas eu vou falar, se eu puder ficar como pastor, eu agradeço. E por muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor pensando dessa maneira, Senhor, está tão difícil, está tão complicado, que eu não vejo situação de me ajudar a mim próprio para ajudar outras pessoas. Mas ao preparar a mensagem, e o Senhor já estava falando, olha, o culto vai ser diferente. E eu senti, desde o momento que eu entrei, que começou os louvores, o Senhor estava curando, trabalhando. Falou, o Senhor, estou tirando pesos que estão nas costas, nas pernas, fardos pesados. Olha só, preocupações. Então, para mim, seria improvável eu estar em cima de um púlpito pregando, porque ao sentar ali e ver o culto já começando através dos louvores, testemunho, tudo aquilo que eu preparei saiu da minha cabeça. Olha só que dificuldade. E às vezes dava um apagão. Porque eu usei muito crack, cocaína. Então os neurônios foram comidos. E aí o que restaram estão enfraquecidos. Falei, Senhor, como que eu vou fazer agora? O Senhor vai repor novos? Ele falou, não. Falei, como assim? Aquilo que tu não soube aproveitar, já era. Mas eu vou fortalecer aqueles que estão. Então a dificuldade é muito grande. E aí você se sente como? Senhor, eu não consigo pregar como os pregadores fazem, lembrar de tudo, dar um apagão, esqueço. E agora, Senhor, o Senhor falou que vai me usar. Mas enquanto Deus não usava, enquanto não vinha um milagre que eu pedia para Deus, eu continuava trabalhando na obra. Eu continuo ajudando vidas. Eu continuo fazendo as coisas justas. Tentando, porque às vezes cometemos injustiça. Procuramos ser repreensíveis. Procuramos estar diante da palavra de Deus. Se possível, vivendo de bem com todos. Enfim, é dessa maneira. Mas, meus amados, o que eu quero te dizer nesta manhã? Você saiu da sua casa, você veio para cá nesta manhã, buscando algo de Deus. Esse Deus é fiel. Gostaria que você ficasse de pé, por favor.
Gostaria que você fechasse os seus olhos. Abra o teu coração agora neste momento. O Senhor falou para Zacarias, no versículo 14 em diante, disse assim, ó, ele será motivo de prazer, de alegria para você. E muitos se alegrarão do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. E será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, fará tornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, os desobedientes, a sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha só. E aí você está pensando assim, Senhor, aquilo que eu plantei, o Senhor vai dizer assim, olha, se você plantou chorando, quando você voltar, você vai colher sorrindo. Senhor, aqui está teu povo. Povo cheio do Espírito Santo, porque estão aqui no domingo de manhã. Agiram com poder e autoridade, porque saíram de casa. Uma manhã como essa, Senhor. Eles vieram cultuar o teu santo nome. Senhor, nós sabemos que tem pessoas aqui querendo pedido especial impossível. E por muitas vezes ficam com vergonha, porque, Senhor, como que eu vou para a tua casa pedir? Ou talvez pensando, Senhor, será que as minhas orações foram ouvidas? Mas Deus, Tu é aquele que ouve as nossas orações. Tu é o Deus que visita os nossos corações. Tu é o Deus que sonda e nos conhece. Davi fez um comentário num salmo. Para onde poderei fugir? Se eu for para baixo da terra, Tu está lá. Em todo lugar o Senhor está. Contemplando o nosso coração. Contemplando o impossível da sua vida. E aquilo que parece impossível, você por muitas vezes já deixou para lá. Não, continue orando. Continue perseverando. Continue buscando a presença de Deus. Você é aquele que usa os seus servos com o seu poder, cheios do Espírito Santo. O Senhor é aquele, mesmo sendo impossível aos olhos dos homens, é aquele que diz que é possível para Ele. Aquilo que você vai ter de Deus no tempo oportuno, seja grato. Agradeça o Senhor, porque só foi o Senhor que pôde fazer. Deus, fortaleça cada coração que aqui está, cada mente em nome do Senhor Jesus. Deus, como foi falado, a cura para ti, Senhor, não é impossível. Senhor Deus, a restauração não é impossível.
Senhor Deus, nada é impossível para ti, Senhor. Aquilo que parece ser impossível aos nossos olhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos receber o impossível de ti, Pai. Porque para ti não há nada impossível, Deus. Deus, eu não sei, Senhor, aquilo que os meus irmãos estão pedindo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. É aquele que contempla os nossos corações, que visita. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Senhor, a tua mensagem. Foi louvado o teu santo nome. Foi feito, Senhor, um culto para ti. Senhor Jesus, pessoas que deixaram seus lares com um questionamento. Senhor, tem pessoas que vão começar a semana, já começaram com um questionamento. O mês está terminando, está começando outro com um questionamento. Com as impossibilidades. Senhor Jesus, nós sabemos que tu é o Deus do impossível. A tua palavra diz em Lucas 1,37, nada é impossível para ti, Senhor. Por isso, Deus, aqui estamos, Senhor, te agradecendo por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. É para o Senhor, amado. Aplaude o Senhor, glória a Deus.